E aí, galerinha? É bem Tudo na assim. paz? Às A graça e a vezes, paz de numa Deus noite, esteja conosco. Perdemos Amém? o sono, mas não Nós estamos aqui entendemos para que é o teu Espírito falar um pouco a Santo respeito. nos chamando para orar. Na verdade, eu estou aqui, para falar com vocês a respeito da minha pessoa um pouco. Eu sou uma pessoa simples da roça, entende, irmão? Mais uma E vez contudo, eu tenho aprendido muito do meu Deus, do nosso Deus, porque tenho me esforçado, através do meu esforço, o desejo no coração de conhecer as coisas de Deus. E uma das curiosidades e das novidades que eu tenho para falar é que eu passei por uma situação, fiz uma cirurgia, e fiquei uns 6 a 8 meses em casa, praticamente, só em casa mesmo, me recuperando, fazendo as fisioterapias, cirurgia do joelho, E nesse período Deus me conseguiu abrir minha mente para me aprender um pouco do grego, porque daí despertou o desejo de fazer a crítica textual, por conta de olhar muitos erros de traduções de Bíblia. Eu tive que conhecer a tradução formal, que é uma das mais requisitadas e mais conceituadas, que traz a palavra por palavra traduzindo, e a de equivalência dinâmica, também conheço, que são várias Bíblias, a NVI, a NVT. Eu não falo da tradução, nova tradução da linguagem de hoje, porque ali é uma paráfrase, não é uma Bíblia, é a paráfrase da Bíblia. Quem conhece o que eu estou falando sabe. Esses assuntos é muito complexo, porque muitas pessoas são ignorantes quanto ao assunto, inclusive a maioria dos evangélicos. Mas a realidade é que quando eu despertei para isso, eu consegui abrir minha mente, entender muitas coisas e aprendi um pouco do grego, porque é obrigado. Você tem que conhecer a teologia, em si, e depois você tem que aprender a hermenêutica para poder fazer uma exegese boa, se tratando de conhecimentos dos textos, a fidelidade dos textos, aquilo que o assunto quer realmente dizer, sem perturbação, sem distorcer. Mas aí a minha luta era com as traduções da Bíblia. Era muito complicado, quando me vê, uma fala uma coisa, outra fala outra. Foi a hora que eu entrei para essa parte aqui fazer a crítica textual, e aí tive que aprender o grego um pouquinho. Não sei muito, não sou especialista, mas aprendi um pouco, e eu garanto para vocês que foi uma das coisas que mais me abriu a mente, porque daí você tem que aprender teologia, tem que aprender sobre os pergaminhos, os papiros, sobre os textos que são montados, qual a teoria, como que eles montam. Então você tem que aprender tudo, e eu gostei bastante, abri bastante a minha mente. Então hoje eu consigo falar um pouco da teoria da construção do Novo Testamento, do Velho Testamento, porque eu conheço, eu estudei para isso, estou estudando ainda para isso. É de forma imparcial, informal, mas não deixa de ser valioso. Por quê? Porque não é num banco de uma cadeira de uma escola teológica, mas faz valer a pena, porque é conhecimento da verdade de Deus, e isso tem me agregado muitos valores, inclusive a conservação dos princípios que a gente começa a ver que é perdido ao longo dessa caminhada da história do cristianismo, dessa corrupção generalizada que existe no meio do cristianismo. Mas nós sabemos que desde a era medieval, a gente vai lá na construção da história, de como foi deturpada essa parte do ensino verdadeiro, fiel das Escrituras. A gente só vê a originalidade, a pureza na igreja primitiva, está escrito no Novo Testamento, e inclusive em Atos dos Apóstolos. Ali existe a fidelidade. De lá para cá, quem conhece a história, que vai montar todo esse trabalho, esse quebra-cabeça, você começa a conhecer muitas coisas. E me abriu muita mente, gostei muito e tenho aprendido. Primeiro você tem que investir bastante em ferramentas fundamentais, como os léxicos do grego, do hebraico, o léxico do domínio semântico eu tenho a gramática, também comum do grego. E, irmão, é incrível que Deus abra a mente da gente, você conhece muitas coisas. Então, hoje a gente fala de certos temas para as pessoas, as pessoas às vezes até ignoram o conhecimento dessa causa, eles não entendem isso.
porque eles se ocuparam muito, os pastores, os líderes se ocuparam muito em levar para as pessoas coisas que pudessem prender elas, né? A parte de se dar bem na fé, né? Confissão positiva, você não tem que aceitar sofrer, faça a campanha das 7 muralhas de Jericó, você tem que fazer, não pode quebrar. Eles prenderam as pessoas nessa parte aí, desses amuletos, dessa barganha com Deus, né? Dos votos, do sacrifício, dos dízimos, de tudo quanto é coisa que possam prender a mente da pessoa. Mas o verdadeiro ensinamento eles mesmos não têm, porque se prende a isso. E os que têm não mostram, porque quando alguém aprende de verdade, a verdade, a própria Bíblia diz, João 8,32, conheceria a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente fica liberto. E graças a Deus eu fui liberto. E eu faço parte de uma congregação, graças a Deus. E sei o fundamento do que é uma congregação, porque existe hoje. E na igreja primitiva não se fala disso, não existe um CNPJ, não existe nada, porque não tinha na época. A igreja de Cristo se compreende como orgânica, ela é um organismo universal. E por isso que não existia esse modelo que existe hoje. Mas é a partir do 3º século, por Constantino, ele constituiu essa ideia e institucionalizou a igreja. Aí dividiu o cristianismo, houve uma fusão. Ele colocou o paganismo dentro do cristianismo e ao mesmo tempo colocou o cristianismo dentro do paganismo. Por isso que houve a corrupção, mas até o 3º século, 2º século, meados do 2º século, a igreja era pura, verdadeira. Mesmo assim ela continuou com essa deturpação, ela continuou verdadeira porque existiu aquele povo que zelaram e preservaram, inclusive com a sua própria vida, com seu sangue, os mártires. Quem conhece da história, né, conhece do que eu estou falando, foi a preservação da verdadeira igreja de Deus. Do contrário, ninguém conheceria mais hoje. E as traduções do Novo Testamento, do Velho Testamento, a forma de montar, a gente conhece tudo pela crítica textual. Isso me ajudou bastante, me agregou muitos valores, inclusive aprender a fazer uma exegese verdadeira, uma pregação da palavra de Deus de forma expositiva. A gente conhece meio de situações que era desconhecida até então para mim. Por isso eu digo para vocês, se esforcem em estudar as escrituras, fazer crítica textual, teologia imparcial, principalmente a teologia bíblica, mas também a sistemática, né? Dependendo da sistemática que você pegar, é bom estudar tudo de forma imparcial. Tira a lupa denominacional e você consegue ver, revelado por Deus, pelo Espírito Santo, o que se deve fazer de verdade e como a gente conduzir essa fé de maneira pura e preservando a sã doutrina. E você consegue ver onde está certo e errado, porque você agora é iluminado pelo Espírito Santo. E não existe aquela de você estar controlado por uma lupa, pela uma ótica de uma denominação, ou um viés ideológico dentro do cristianismo. Irmãos, a gente se liberta muito disso aí. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu aprendi muito mesmo. E hoje eu sou liberto, eu posso dizer para você, sou liberto dessa prisão, dessa arbitrariedade eclesiástica, né? Dessa tirania que tem tomado conta dos nossos púlpitos brasileiros, inclusive confundindo e deturpando a doutrina bíblica cristã. E que são as maiorias das denominações brasileiras, americanas, que nós conhecemos, que prega, de onde foi de onde teve o início, hoje elas são corrompidas no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente a corrupção é demais dentro do cristianismo. Agora fizeram do cristão um cliente, dos púlpitos da igreja um balcão de negócio. Irmãos, é triste isso aí, entendeu, irmãos? É muito complicado. Eu sei que muitas pessoas não têm entendido por conta dos próprios líderes, mas que são também indesculpáveis, porque nós temos ferramenta em nossa mão. Temos a internet, temos as editoras, temos os livros, a literatura que nos abre muita mente. É questão de interesse, não ficar na mesmice. E eu tenho visto muitas pessoas que têm conhecimento, estudado com formatura, inclusive até advogados, mas que são presos, irmãos, à ideologia tanto partidária, política, que a corrupção de esquerda, daquela parte que começa
deturpar e ser contra os princípios que a própria pessoa diz defender. É como no caso do comunismo, que não é só um partido político, não é só uma ideologia, mas é uma ação maligna mesmo, e existe crentes defendendo com unhas e dentes o comunismo, o marxismo cultural. Isso é muito triste, irmão, muito triste. A gente, quando faz a crítica textual, faz teologia, faz história, você vai para a arqueologia, você conhece muitas coisas, inclusive isso. Porque desassociar a religião da política é não conhecer a história, não conhecer nada. Até porque quem matou Jesus Cristo foi um sistema político e religioso. Então como você vai desassociar? Então não tem nem que usar a Bíblia mais, né? Mas que não pode cair nessa de jeito nenhum, porque o certo é você ser imparcial, ser iluminado por Deus, para poder conseguir abrir a mente e entender pelo poder de Deus essas coisas. Não é qualquer um que entende, né? Mas é para todos, basta querer. Deus está aí, o Espírito Santo está aí, a história está registrada, é só correr atrás e tirar essa lupa denominacional. Eu não digo aqui, não faço apologia nenhuma que você não tem que ter uma denominação, eu não digo que você não tem que congregar de forma nenhuma. Eu sei que tem que congregar, isso é mandamento, é ordem. E nós temos que ter cuidado a que doutrina a gente está seguindo, a que liderança você está seguindo, e principalmente vendo os frutos dessa tal pessoa. Como é que ele ajuda o necessitado, o pobre, como é que ele tem feito com o evangelho, com as doações voluntárias, e muitas até obrigam as pessoas a doar, ajudar. Mas onde ele tem aplicado essas ajudas? Se é realmente para o bem do crescimento do evangelho, de ajudar aqueles que precisam realmente, ou é só para benefício próprio? Aí é que está o problema. Por muitas das vezes nós somos parciais com certos erros, por ignorância, e outros porque simplesmente não quero me envolver. Mas não deixe de ser culpado. Não deixe de fazer parte dessa culpa. Porque nós somos seres racionais. O Espírito Santo está aí. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Estude, examine as escrituras para não ficar preso a um sistema religioso corrupto, mas ser um combatente, ser um apologeta, para poder defender a verdadeira doutrina bíblica cristã, a sã doutrina. Amém? Compartilhe, curtam e deixe o like e se inscrevam no meu canal, porque eu estou começando agora, não sou um profissional, mas o meu intuito aqui é levar as verdades para você de forma imparcial, mas que possa te abrir a mente e desprender da religiosidade e saber que tudo que você pode pedir a Deus você pode conseguir, desde que seja na vontade de Deus. Essa é a verdade. Se ponha debaixo do centro da vontade de Deus, que você pode alcançar muitas coisas. Entendeu? Primeiro buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fica na paz e Deus nos abençoe. Amém.